Oi, meu nome é Rebeca Souza e a aula de hoje é mais um vídeo sobre lições básicas que todo cristão deve saber. Só que a partir da aula de hoje, nós teremos algumas aulas um pouco mais profundas do que as aulas que a gente estava tendo antes. A gente já viu sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a Bíblia, o que é fé, arrependimento, salvação, como é a nova vida do cristão. Então a gente já viu algumas coisas, a gente já sabe o básico do básico do básico. Se você acompanhou as aulas até aqui, você já pegou o básico do básico do básico. Se você não assistiu essas aulas ainda, então você pode ir lá no canal, aqui no canal, tem a playlist com todas as aulas com ensinos básicos que todo cristão deve saber. A partir de hoje, nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho, mas ainda assim nós vamos ter ainda as aulas básicas que todo cristão deve saber. E agora nós vamos ver sobre a oração, sobre o bom testemunho, sobre o domínio próprio. Nós vamos ver sobre essas coisas agora. Então a aula de hoje vai ser a aula 11 e o tema da aula de hoje vai ser a oração. O que é a oração? O que significa a oração? Para que ela serve? Quais são os ensinos que Jesus trouxe para nós, que a palavra de Deus traz para nós sobre a oração? É claro que em uma aula dessa, a gente não vai poder se aprofundar e estudar a totalidade do que a Bíblia ensina sobre a oração. Mas nós vamos aqui pegar pelo menos um pouquinho para a gente poder aprender sobre a oração. E a frase de hoje é a frase de C.S. Lewis, que diz assim sobre a oração: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, minha sede e fome por sua vontade, por seu reino e por sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso da minha oração. Quando nós lemos e estudamos a Bíblia, é Deus falando conosco. Quando nós oramos, aí somos nós falando com Deus. Mas a gente poderia dizer, mas Deus já sabe de tudo da minha vida. Ele sabe os meus sonhos, Ele sabe quais são as minhas necessidades, Ele sabe o que eu passei no dia de hoje, Ele sabe os meus pensamentos, Ele sabe quais são as minhas intenções. Sim, Deus sabe de tudo isso. Mas se eu digo que amo a Deus, então eu vou procurar ter um relacionamento com Deus. E o que existe dentro de um relacionamento saudável? Diálogo. Então, se eu digo que eu tenho um relacionamento com Deus, eu preciso ter diálogos com Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso conversar com Ele. E mesmo que Ele já saiba de tudo que se passa na minha cabeça, no meu coração e conheça toda a minha vida, para mim é necessário que eu vá falar com Deus, que eu conte tudo para Deus, que eu leve tudo para Deus. Porque quando eu faço isso, eu demonstro a minha confiança, eu demonstro que eu realmente o amo, eu demonstro que eu estou entregando tudo aos pés dele e que eu reconheço o quanto que eu sou dependente dele. Ele sabe que eu preciso da ajuda dele, mas eu preciso expressar que eu preciso da ajuda dele. Às vezes, quando nós oramos, nós entendemos o quanto nós somos necessitados. Às vezes não, sempre. Quando nós oramos de coração, nós começamos a entender o quanto que nós somos necessitados. E para a gente poder começar a aula de hoje, eu quero abrir em 3 passagens. A primeira dela fica em Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Essa carta de Colossenses foi uma carta escrita por Paulo para a igreja que ficava na região de Colosso, na cidade de Colosso. E o que Paulo diz para esses cristãos? Ele diz, dediquem-se
a oração. Ou seja, orem, orem sempre. Em uma outra passagem ele ainda diz, orem continuamente, em todo o tempo, em todo lugar, em toda e qualquer circunstância. E ele ainda diz, estejam alerta, junto com a minha oração, eu ainda preciso vigiar. O que foi que Jesus disse para os discípulos? Orai e vigiai. Ao mesmo tempo em que eu preciso me dedicar à oração, eu também preciso estar alerta. E por que eu preciso estar alerta? Porque Jesus nos diz, a carne é fraca, o meu espírito é forte, mas a minha carne é fraca. Então eu preciso estar alerta. Por quê? Porque Satanás, a Bíblia diz que ele é como um leão, que está ao nosso derredor, procurando uma brecha para poder entrar e fazer o que quiser com a nossa vida. Então nós precisamos estar alertas para que a gente não venha dar brechas, abrir brechas para Satanás entrar e fazer o que quiser com a nossa vida. E ele ainda diz, e sejam agradecidos. Na nossa oração, nós precisamos ser agradecidos. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso mais para frente. A outra passagem é a passagem que fica no livro de Salmos, capítulo 91 e versículo 15. Diz assim, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, livrá-lo-ei e cobri-lo-ei de honra. Olha o que o salmista vem nos dizer aqui. Deus, através do salmista, nos diz, ele clamará a mim e eu lhe responderei. Nossas orações não ficam sem resposta. E quando elas ficam sem resposta, é porque tem algum motivo. Isso aqui nós vamos também ver ao longo da nossa aula. Quando nós oramos, além de Deus nos responder, Ele está conosco. Porque na oração nós mostramos o quanto nós reconhecemos que somos dependentes de Deus. E Deus, Ele está conosco para nos proteger, para nos guiar, para nos ensinar, para nos ajudar. Então Deus vai estar conosco para nos livrar e nos cobrir de honra. Não que sejamos merecedores. Nós não merecemos que Deus nos cubra de honra. Mas Ele faz isso por causa do seu infinito amor e da sua grande misericórdia. E o último versículo está no livro na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Nós vamos ler apenas a parte B do versículo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é esse justo? Precisamos entender, já que aqui Tiago está nos dizendo que a oração do justo é poderosa e eficaz, ou pode muito em seus efeitos, é a mesma coisa que ele diz, só muda a tradução. Nós precisamos entender primeiro quem é esse justo, de quem é essa oração. Então, quem é esse justo? Esses justos são os filhos de Deus. Os justos são os filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Tem um falso entendimento, uma interpretação equivocada, que acha que todos os seres humanos do planeta Terra inteiro são filhos de Deus. Não, nem todos os seres humanos são filhos de Deus. João, capítulo 1, naquela passagem que João vem nos dizer, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e ele era Deus, e aí ele vem nos falar mais sobre Deus, fala mais sobre Deus. E mais pra frente, se eu não estiver enganada, acho que no versículo 17, ele diz, e a todos os que creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? São os que creram. Creram em quê? Creram que Jesus é o seu único, não há outro, e suficiente, não preciso de mais nada, Salvador da minha alma. Isso é crer. Crer em Jesus, na sua obra, no seu sacrifício, no que ele veio fazer por nós. Então, todos os que creram
na obra e no sacrifício de Jesus, se entregaram a Jesus. A gente viu isso nas aulas passadas, o que é crer, o que é fé, o que é salvação. Então, a gente viu isso lá, você pode ir lá para poder entender isso poder entender isso melhor. Então, todos os que creram é que são os justos. E por que eles são justos? Porque se Deus diz que todos estão condenados, Romanos 3 vem nos dizer que todos pecaram e por isso estão afastados da glória de Deus. Nós também temos uma aula falando sobre o pecado. Então, todos pecaram e por isso estão afastados da glória de Deus. E aí, Romanos 6 vem nos dizer, e o salário, ou seja, a recompensa pelo pecado, é a morte. Portanto, todos os seres humanos são pecadores. Logo, a recompensa dos seres humanos é a morte, a condenação. Então, todos serão condenados. Se todos serão condenados, isso mostra que é porque todos estão errados, todos são injustos. Não há nenhum justo. Romanos 3 também vem nos dizer isso. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém procura a Deus. Para eles é inútil servir a Deus. Então, como que um filho de Deus pode ser justo? O justo, ele é justo não por sua própria justiça. A Bíblia vem nos dizer que as nossas obras de justiça, quando nós praticamos obras de justiça, para sermos justos, para agradar a Deus, Deus olha as nossas obras de justiça como trapos imundos, como, por exemplo, uma atadura de uma ferida, que está saindo muita secreção. Então, isso é um trapo imundo. Ou então, um absorvente de uma mulher, um absorvente sujo. Para Deus, isso é um trapo imundo. Então, quando nós praticamos obras de justiça para ser justos diante de Deus, para conseguir ser justos na presença de Deus, para Deus ele considera as nossas obras de justiça como trapos imundos. Por quê? Porque as nossas obras de justiça, as nossas boas obras, não são para nos tornar justos diante de Deus, mas nós praticamos as boas obras porque fomos justificados. E como que eu me torno justificada? Como que eu me torno uma pessoa justa? Porque Jesus morreu em meu lugar. E quando eu creio que Jesus morreu em meu lugar, quando eu reconheço o quanto que eu sou injusta, o quanto que eu sou miserável na frente da presença de Deus, e que eu necessito de Cristo para que eu possa ser salva, então a justiça de Cristo, o perfeito justo, aquele em quem nunca houve pecado, então a justiça dele é colocada em mim. E ele me substitui. O seu sacrifício me substitui. Como eu sou uma pecadora, Romanos 6 diz, a recompensa pelo pecado é a morte. Então, como eu sou pecadora, eu merecia morrer. Então, Jesus vem e morre em meu lugar. O sacrifício dele me substitui. Porque mesmo que eu morresse, ainda assim eu não conseguiria ser justa diante de Deus. Então vem Jesus Cristo, o Cordeiro em que não havia mancha e nem defeito, o justo em meio a uma multidão de injustos, aquele que morreu sem ter culpa nenhuma. O sacrifício dele vem para me substituir. Então, o sacrifício dele substitui aquilo que eu nunca poderia fazer. E quando Deus olha para mim, ele vê que eu sou uma injusta. Mas ele vê, mas o meu filho, o justo, morreu em seu lugar para poder pagar pelas suas injustiças. Então assim eu me torno justificada. É assim que uma pessoa se torna justa. E aí, Tiago vem nos dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração dos filhos de Deus é poderosa e eficaz. Eu tenho uma filha. Se a minha filha pede alguma coisa ao meu marido, o meu marido, isso desde que seja bom para ela, que não vá ser ruim para ela, não vá machucá-la nem nada, o meu marido ele vai fazer isso para ela. Por quê? Porque é filha dele. E ele ama a filha dele. Mas se uma outra criança viesse pedir alguma coisa a ele, ele já repensaria. Por quê? Porque não é filha dele. Ele não tem a obrigação de cuidar dos filhos dos outros. Ele tem a obrigação de cuidar da filha dele. Então, quando eu, sendo filha de Deus, peço algo a Deus que é de acordo com a vontade dele,
então ele faz para mim. Se não for de acordo com a vontade dele, ele também não vai ouvir a minha oração. Mas isso aqui a gente também vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, o que significa orar? Vamos ver aqui a definição de oração. Orar significa conversar com Deus. O que foi que a gente viu aqui nesse instante? Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Quando eu oro, sou eu falando com Deus. A oração, ela fortalece a minha comunhão com Deus. Ela é a expressão da koinonia. O que é koinonia? É comunhão. Se eu digo que sou amiga de Deus, eu preciso ter diálogo com Ele. Se eu digo que eu sou filha de Deus, então eu preciso conversar com meu Pai. Como que eu digo que eu sou uma cristã, uma filha de Deus, e como que eu posso dizer que eu tenho um relacionamento com Deus se eu não converso com Deus? Se eu não converso com a pessoa, logo eu não tenho um relacionamento com aquela pessoa. Então, se eu digo que tenho um relacionamento com Deus, eu preciso conversar com Deus. E a cada dia mais, a cada dia que eu vou conversando com Deus, o nosso relacionamento é fortificado. A oração é um processo que flui normalmente. Ele é um processo sincero, é espontâneo. Ele não pode ser forçado. E orar também não é sempre repetir a mesma coisa. A oração, ela tem que fugir das vãs repetições. É isso que Jesus nos ensina. Quando vocês forem orar, e isso está lá no Sermão da Montanha, lá nos primeiros capítulos de Mateus, Jesus vem nos ensinar sobre a oração. E ele diz, quando vocês forem orar, não faça como os hipócritas, como os pagãos, como os fariseus, que repetem a mesma coisa e acham que porque estão repetindo, eles vão conseguir alguma coisa de Deus. Não, não é assim. Porque não adianta simplesmente você vir e, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, isso, a gente precisa ver isso. A oração do Pai Nosso, Jesus não nos ensinou para ela ser um mantra. Ou seja, eu vou repetir exatamente com essas palavras, com essas vírgulas, com esses pingos nos is. Então eu vou repetir exatamente como está e por isso Deus vai me ouvir, porque foi a oração que Jesus ensinou. Então eu vou repetir exatamente como está e vou sempre repetir todo dia é sua oração do Pai Nosso, sua oração do Pai Nosso. E aí Deus vai me ouvir. Mas o que Deus diz? Não façam vãs repetições, porque essas pessoas hipócritas, os pagãos, os fariseus, eles repetem a mesma coisa e acham que por tanto repetirem é que Deus vai os ouvir. Mas não é assim. E o que ele diz então? Para que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso? Ele não nos ensinou aquela oração? Então nós não devemos repetir aquela oração se foi Jesus quem nos ensinou? Então o que é que Jesus quis dizer aqui? Olha, eu mostrei para vocês um modelo de oração. Dentro desse modelo de oração que eu estou ensinando aqui para vocês, nós temos aqui a glorificação, a adoração, nós temos aqui petições, nós temos aqui intercessão, nós temos aqui louvor a Deus, nós temos aqui várias coisas. Então Jesus está dizendo, olha, eu trouxe para vocês aqui um modelo de como orar. Vocês devem colocar esse tipo de coisa na oração de vocês. E mais ainda, orem com o coração. Falem para Deus o que vocês realmente estão sentindo. A oração ela tem que ser um diálogo que ela flui do coração. É algo espontâneo, é algo natural. Eu não posso forçar, porque se eu apenas disser palavras repetidas, sem saber nem do que eu estou falando, a minha oração vai ser inútil. E Deus não vai ouvir a minha oração. Então a minha oração ela precisa ser espontânea. Eu preciso orar com aquilo que está dentro do meu coração. Na oração, nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Nos evangelhos, nós vemos a oração do Pai Nosso, que foi o que nós acabamos de ver aqui. Que ela nos mostra os princípios de uma oração que agrada a Deus. Então, vamos ver aqui a oração do Pai Nosso. Como foi a oração que Jesus deixou para nós? O modelo de oração que Jesus deixou para nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então veja aqui, olha, a primeira parte da oração
a quem nós estamos nos referindo? De quem nós estamos falando? O que nós estamos fazendo na primeira parte da oração? Na primeira parte da oração, a primeira coisa que eu faço é me dirigir a Deus, com louvor, com adoração. É reconhecendo que Deus é o nosso Pai. Olha o que Jesus diz aqui. Pai nosso. Não é o meu Pai. Ele não é só meu. Ele é nosso. Se ele é nosso, então significa que além de meu, ele também é de outras pessoas. E se ele é meu pai e é pai de outras pessoas, logo, significa que eu tenho o quê? Irmãos. Então, Jesus, logo na primeira palavrazinha da oração, ele nos diz, Pai, ele é o nosso Pai. Como Pai deve ser respeitado, deve ser reverenciado e deve ser amado. E como ele, sendo nosso Pai, nós devemos reconhecer que somos dependentes dele, porque um filho é dependente do Pai. E ele diz, nosso, porque o Pai não é só meu, o Pai também é dos meus irmãos. Então, quando eu estou orando, eu tenho que me lembrar que o Pai não é só meu, o Pai também é dos meus irmãos. Então também eu preciso pedir pelos meus irmãos. Que estás nos céus. Então, ele nos mostra aqui. O que eu devo reconhecer? Primeiramente, que ele é o Pai, deve ser respeitado, deve ser reverenciado, eu devo honrar o meu Pai. Ele é nosso, ele não é só meu, então eu tenho irmãos e tenho que me lembrar também da minha família cristã. E ele está nos céus, ele está acima de mim. Eu nunca posso me esquecer que Deus está acima de mim. Ele é o Altíssimo, o Soberano, o Senhor sobre toda a criação. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu sou apenas um mero mortal. Santificado seja o teu nome. Como que eu posso santificar o nome de alguém que já é perfeitamente santo? Quando os hebreus queriam dizer que algo era extremamente grande, extremamente forte, eles não diziam as palavras como nós dizemos aqui no Brasil, por exemplo. Nós temos grande, nós podemos dizer grandíssimo ou extremamente grande. Os judeus diziam o quê? Grande, grande, grande. Então eles repetiam 3 vezes a palavra para que pudessem expressar o quanto que aquilo era forte, o quanto que aquilo era grande. E o que os judeus escreveram na palavra de Deus, porque ela foi escrita por judeus e por alguns gregos também, né, o povo de Deus. E o que eles disseram aqui? Que quando eles tiveram a visão dos anjos, os anjos diziam santo, santo, santo. Então os anjos, eles mostravam que Deus é santíssimo. Deus é extremamente santo. E como que eu vou santificar o nome daquele que é extremamente santo? Como eu posso deixar aquele que é totalmente santo mais santo? E eu, um mero mortal, cheio de pecados, cheio de defeitos, como que eu vou santificar aquele que já é santo? Santificado seja o teu nome, que através da minha vida, do meu testemunho, o teu nome seja santificado. A Bíblia nos diz, é através das suas boas obras que vocês glorificam o nome do Pai. Quando nós damos um bom testemunho de cristão, o nome de Deus é glorificado através da nossa boca e através da boca dos outros. Porque as pessoas veem o nosso comportamento, o nosso testemunho, e eles veem, nossa, olha como aquela pessoa é, como ela realmente obedece àquilo que Deus diz. Olha como aquela pessoa está se santificando. Glória ao nome do Deus que faz isso na vida dessa pessoa. Então, na boca dos ímpios, o nome de Deus é santificado quando nós damos bom testemunho. Mas também, na boca dos ímpios, o nome de Deus é blasfemado quando nós damos mau testemunho. E é isso que Paulo vem nos mostrar em Romanos capítulo 2. Ele está falando, primeiro ele fala com os judeus e ele diz, olha, você se acha que entende tanto da lei de Deus, que sabe ensinar as pessoas sobre a lei de Deus, que entende tanto das coisas e está fazendo as coisas erradas? Olha, é por sua causa que o nome de Deus é blasfemado na boca das pessoas que não pertencem a Deus. Porque você está fazendo coisas erradas. O seu testemunho não é um testemunho de um servo de Deus. Então, quando as pessoas vêm na rua, zombam de você, zombam da igreja e zombam do nome de Deus. Elas blasfemam do nome de Deus. E a culpa é sua. Então, quando nós damos um mau testemunho, nós fazemos os ímpios blasfemarem o nome de Deus.
Mas quando nós damos um bom testemunho, então nós fazemos com que o nome de Deus seja santificado, glorificado, tanto na boca dos ímpios como através de nós. E ele continua: venha o teu reino, que a essência do reino de Deus seja trazida através da minha vida para o ambiente que eu estou. Que o reino de Deus possa ser trazido para onde eu estou através de mim. Eu gosto de uma frase que diz assim: Deus é como o sol, nós somos como a lua e a terra é a terra. O que isso significa? Deus é a origem da glória, é a origem do poder, é a origem da luz. E nós só servimos para refletir essa luz nas pessoas. A lua reflete a luz do sol. Nós somos a lua, nós refletimos a glória de Deus. Então, eu preciso refletir a glória de Deus, tanto para que o nome dele seja santificado na boca dos outros, como também para que a essência do reino dele seja trazido para as pessoas. Mateus vem nos mostrar durante várias vezes, em várias passagens, o que é verdadeiramente o reino de Deus. E ele nos mostra que o reino de Deus não é como o reino desse mundo, cheio de corrupção, de inveja, de malícia, de arrogância. Não, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus também não é como os homens veem um reinado neste mundo, com poder, com autoridade, com ditadura. Não, o reino de Deus não é assim. No reino de Deus, aquele que é o maior de todos se mostrou ser o maior servo. E depois ainda disse: vocês viram o que eu fiz, agora vocês vão e façam também. Então, se eu, sendo mestre e senhor, fui servo, agora vocês vão e façam também. Porque os escravos, os servos, não são melhores que o senhor da casa. Então, quando eu digo, venha o teu reino, eu quero dizer, Senhor, que através da minha vida, do meu testemunho, das minhas obras, o teu reino seja trazido e as pessoas possam ver o que significa o reino de Deus. E que ele é diferente do que o mundo entende por ser um reino. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça, é um reino ao contrário. Seja feita a tua vontade. Que a vontade de Deus seja feita acima de tudo, e não a minha. Assim na terra como no céu. No céu, a vontade de Deus é feita totalmente, e os anjos o obedecem em sua totalidade. Eu também devo fazer isso aqui na terra. Nessa primeira parte da oração, nós podemos ver a gente nos direcionando a Deus. Aqui eu glorifiquei a Deus, eu exaltei o nome de Deus, eu santifiquei o nome de Deus e eu pedi a Deus que Ele me ajudasse a santificar o nome dEle ainda mais, a glorificar o nome dEle ainda mais, que a vontade dEle seja feita acima de todas as coisas. Depois disso é que eu vou me referir a mim. E aí Jesus mostra, olha, depois que vocês fizeram tudo isso, é que vocês vão pedir: dai-nos o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Então, primeiro, eu estou me referindo, eu estou me direcionando a Deus, eu glorifico a Deus. Depois é que eu venho falar de mim. Na oração, nós também vemos 5 pontos importantes: adoração ou louvor, ações de graças, confissão, petição e súplicas e intercessão. Então, olha só. Adoração. Santificado seja o teu nome. No final da oração. Porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Em toda oração eu preciso me lembrar que eu preciso glorificar a Deus, eu preciso adorar a Deus. Eu não posso só pedir, eu tenho que me lembrar de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Porque Ele é Pai, mas Ele é Deus. Ele é Pai, eu devo amá-lo e entender que Ele vai me tratar como um filho, mas Ele é Deus, então eu devo entregar a Ele toda a minha submissão e devoção. Na minha oração eu também devo me lembrar de fazer as minhas ações de graças, de agradecer a Deus. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, Deus, todas as manhãs, Ele usa da sua misericórdia conosco. Se nós acordamos de manhã, é porque Deus teve misericórdia da gente. Se nós temos o nosso alimento todos os dias, foi porque Deus teve misericórdia da gente. Se nós fomos protegidos, se nós tivemos livramentos, foi porque Deus teve misericórdia da gente. Até mesmo o ar que eu respiro, é porque Deus tem misericórdia de mim e me permite respirar esse ar. No dia que está marcado em seu calendário e que seja naquele dia que vai findar os meus dias aqui na Terra, então Ele vai me tirar o ar. Até o ar que eu respiro porque Ele me deu permissão de respirar esse ar. E foi Ele que me deu esse ar. É Ele que me dá o fôlego de vida. Nada do que eu tenho eu mereço. Eu não mereço. Mas Deus me dá por sua grande misericórdia. E eu devo agradecê-lo por isso. Eu tenho que me lembrar. Quanto mais eu sou grata, menos eu reclamo. E Deus não se agrada quando nós vivemos murmurando. Quando nós vivemos reclamando de tudo. Olha o povo de Israel, olha o exemplo do povo de Israel. Aquele povo reclamou durante todos os anos que viveu no deserto. Estavam com sede, Deus fez brotar água da rocha. E depois o que eles fizeram? Reclamaram. Estavam com fome, Deus mandou um pãozinho do céu, que eles nem sabiam o que era aquele pãozinho, a ponto de chamá-lo de maná, que significa, o que é isso? E aí depois eles foram e reclamaram. E eles estavam com fome, reclamando porque não tinham carne, porque no Egito era muito melhor, porque pelo menos tinha carne. E Deus manda carne. E depois eles fazem o quê? Reclamam. Deus protege aquele povo durante aqueles 40 anos no deserto. E eles fazem o quê? Reclamam. Deus livrou aquele povo que estava há 400 anos vivendo como escravo. E eles fazem o quê? Reclamam. Então eles reclamaram noite e dia, dia e noite. E por isso Deus os castigou. Quando nós reclamamos, o que nós mostramos é que nós não somos agradecidos a Deus. E nós precisamos ser agradecidos a Deus, porque até mesmo o ar que nós respiramos foi dado a nós pela grande misericórdia de Deus, porque nós não merecíamos esse ar. Nós não merecíamos nem nascer, mas Deus nos deu a oportunidade de viver aqui nessa terra para glorificar o seu santo nome. Então, na nossa oração, nós precisamos nos lembrar de agradecer. E quanto mais somos gratos, quanto mais agradecemos a Deus, mais nós vemos o lado bom das coisas e enxergamos a graça e a misericórdia de Deus e menos reclamamos. Na nossa oração, nós também precisamos nos lembrar de confessar. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Davi diz, enquanto eu não confessei o meu pecado a Deus, eu me sentia como se eu estivesse me acabando por dentro. Então eu preciso confessar a Deus. Os nossos pecados não confessados também são motivos para que Deus não responda nossas orações. Quando nós pecamos e não confessamos a Deus que nós pecamos, Deus, Ele também não nos dá aquilo que Ele tem guardado para nos dar. Então, nós precisamos confessar a Deus, porque quando eu confesso o meu pecado, eu mostro que eu estou reconhecendo o quanto que eu sou necessitado de Deus, o quanto que eu não consigo fazer as coisas boas sozinha e o quanto que eu preciso que Deus me ajude. E eu mostro para Deus o quanto que eu reconheço que eu sou uma pecadora miserável e que eu necessito da sua graça e do seu perdão, porque se não for pela sua graça, eu não posso ter a vida eterna. Eu não posso gozar das misericórdias de Deus. Então eu preciso confessar o meu pecado para que o Senhor me perdoe. Enquanto eu não reconheço que sou pecadora e não confesso para Deus, Deus, eu pequei, eu fiz errado, eu sei que eu fiz errado. Então Deus não nos perdoa. Na nossa oração nós também precisamos fazer a petição e as súplicas. O errado é que tem muita gente que só faz petição e súplicas, só pede, 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 pede e nunca se lembra de agradecer, nunca se lembra de glorificar e nunca se lembra de reconhecer a soberania e a misericórdia de Deus. Então nós podemos pedir. Sim, qual é o pai que o filho lhe pedindo um pedaço de pão vai rejeitar? Ou o filho lhe pedindo um pedaço de pão vai lhe dar uma pedra? Não, nós, como filhos de Deus, se pedimos algo a Deus que seja de acordo com a sua vontade, Ele vai nos dar. Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz.
ela pode muito em seus efeitos. Ele vai nos dar aquilo que nós pedimos, se for de acordo com sua vontade, se for de acordo com o tempo que ele preparou para nós. Então, nós podemos pedir sim a Deus, mas que nós não venhamos apenas nos lembrar só de pedir, pedir, pedir e nunca glorificar, e nunca agradecer, e nunca confessar os nossos erros. Além de pedir, nós também precisamos fazer a intercessão. São os 5 pontos da oração: adoração, gratidão, confissão de pecados, petição e súplicas e intercessão. São os 5 pontos da oração. Logo no comecinho da oração do Pai Nosso, o que foi que Jesus nos ensinou? Que Jesus, ele é o Pai e ele é nosso. Logo, se ele é Pai nosso, ele não é só o meu Pai. Ele é Pai também de outras pessoas. E se ele é Pai de outras pessoas também, essas outras pessoas são o quê? São meus irmãos. E eu preciso interceder pelos meus irmãos. Sabe quando o irmão mais velho chega pro pai e diz: pai, aconteceu isso e isso com meu irmão, ajuda lá ele tá precisando disso, disso. E o pai faz o quê? Vai lá e ajuda o irmãozinho. Então nós temos que assumir esse papel também, de pedir a Deus pelos nossos irmãos. Aliás, afinal, o pai não é só meu, o pai também é do meu irmão. E eu preciso me lembrar de interceder ao pai pela vida do meu irmão. O livro de Salmos é repleto de orações que nos ensinam como conversar com Deus. A oração, às vezes, por incrível que pareça para algumas pessoas, a oração não é fácil para todo mundo. Apesar dela fluir de dentro, dela ser algo natural, de ser algo espontâneo, a oração não é fácil para todo mundo. Não é todo mundo que sabe orar. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, que mesmo que nós não saibamos orar, o Espírito Santo intercede por nós a Deus, para falar para Deus o que nós estamos sentindo de verdade quando nós não conseguimos nos expressar. Sabe aquelas vezes quando você vai orar e você não consegue orar e a única coisa que você consegue fazer é chorar ou simplesmente ficar em silêncio? Deus conhece tudo que está passando no seu coração. E o Espírito Santo leva essas necessidades, isso que está no nosso coração, para Deus. E intercede por nós. Então, a oração, ela, mesmo que nós não saibamos o que dizer, Deus sabe o que nós precisamos. Mas é preciso que a gente aprenda o que dizer na oração. É preciso. E oração, apesar de, como eu disse, apesar de ser espontânea, às vezes as pessoas têm dificuldade. Então nós temos aqui, por exemplo, o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele é um livro de orações e orações cantadas. Então Deus nos mostrou, através do livro de Salmos, vários exemplos de orações. Se você está aflito e você não sabe como orar, lá no livro de Salmos vai ter um dos salmos que vai ser uma oração de aflição. Se você está muito alegre e não sabe nem como se expressar, no livro de Salmos tem várias orações de gratidão, de louvor a Deus. Então, todas as vezes que você precisar fazer uma oração para Deus e você nem saber o que falar, você pode começar olhando o livro de Salmos. E aos poucos, com a prática da oração, você vai conseguindo fazer com que ela saia espontânea de dentro do seu coração também. Jesus sempre nos mostrou como se relacionar com o Pai. Ele dava muita importância à oração. Em todos os momentos da vida de Jesus, nós vemos Jesus fazendo o quê? Orando, falando com Deus. Um exemplo disso é quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Então ele fala em voz alta para que as pessoas pudessem ouvir. E ele diz: Pai, eu te dou graças porque o Senhor me ouviu. E na verdade eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou dizendo isso para que essas pessoas possam ouvir e ver. Antes de todo momento importante da vida de Jesus, Jesus fez o quê? Ele orou. Antes da sua crucificação, o que ele estava fazendo? Orando. Antes de Jesus ter ido ressuscitar a Lázaro, o que ele fez? Orou. Nós não temos uma passagem clara mostrando isso, mas nós podemos ver pelo contexto da passagem que Jesus orou. Antes dele escolher os seus discípulos, o que Jesus fez? Ele orou. Ele passou a noite orando antes de escolher cada um de seus discípulos. Quando Jesus fazia alguns milagres, ele chegava muito cansado, muito debilitado de ter passado o dia inteiro curando e ajudando as pessoas. O que ele ia fazer?
ele tirava um momento para poder orar. Então Jesus, ele sempre orou. Ele teve uma vida dedicada à oração, porque ele sabia que ele precisava conversar com aquele que ele dizia que tinha um relacionamento. Se ele dizia que tinha um relacionamento com Deus, ele precisava estar em comunhão com Deus e ter diálogos com Deus. Mesmo Jesus sendo Deus, e isso é uma coisa que nós, pelo menos aqui na Terra, nunca vamos entender completamente, mas mesmo Jesus sendo Deus, o Filho e o Pai são duas pessoas distintas. E o filho sempre reconheceu que precisava conversar com o pai. Um filho sempre tem que conversar com seu pai. Se ele tem um bom relacionamento com os seus pais, ele tem diálogo com os seus pais. E era isso que Jesus fazia. Pelo seu grande relacionamento que ele tinha com Deus, a sua comunhão, Jesus sempre orava. Ele nunca se esqueceu de orar. E ele nos deu vários exemplos de como e por que orar. Seja para adorar a Deus, seja quando ele estava em aflição, como no momento da crucificação. Antes de ser crucificado, ele orou, e no momento que estava morrendo, ele orou também. No momento que ele queria agradecer as coisas a Deus, ele orou também. No momento que ele tinha que tomar decisões super importantes, ele orou também. Então Jesus, ele sempre orou. A importância da oração, ela nos ajuda a vencer as tentações, a vencer as enfermidades e a vencer as dificuldades. E agora, aprendendo a orar, para a gente poder finalizar aqui a nossa aula, vamos ver aqui sobre como orar, porque tem muita gente que tem dificuldade para orar. Como orar? A posição da oração. Alguns acham que a oração ela só tem valor, Deus só escuta a oração, se nós estivermos de joelhos. Inclusive fazem vários hinos sobre a oração de joelhos e que de joelhos é melhor. Claro, de joelhos nós estamos reconhecendo a onipotência de Deus, a soberania de Deus. Nós reconhecemos o que Deus é para nós. Isso é uma expressão de reverência, de submissão. Mas a oração ela também pode ser feita em pé, ela pode ser feita sentado e às vezes até deitado. Como por exemplo, nós temos o exemplo daquele rei que ia morrer, estava doente, e o profeta chegou lá e disse para o rei Ezequias: olha, Deus, ele contou os seus dias e agora terminou. E aí o que aquele homem fez? Ele se virou e orou. E o profeta já estava de saída, e Deus diz: volta lá. E disse que eu ouvi a oração dele e vou dar mais 15 anos de vida para ele. E como prova disso, para ele ver que eu estou falando a verdade, eu vou fazer o relógio voltar atrás. E o relógio não era como o nosso relógio de hoje, que você pode só mexer no ponteiro e aí os ponteiros voltam para trás. Eles colocavam uma espécie de poste que ficava em pé e de acordo com a posição do sol, a sombra do poste ia mudando no chão. Então assim eles contavam a hora, era o relógio de sol. E o que Deus fez? Quando Deus faz o relógio voltar 15 graus atrás, então Deus mostra que ele fez o sol voltar atrás. O movimento do sol de nascer e passar e até o movimento se pôr, o que foi que Deus fez? Deus fez o sol voltar atrás. Quem já viu o sol voltar atrás? E olha o que Deus fez. E ele disse, diz para Ezequias que eu vi a oração dele, eu ouvi. E eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Como prova disso, o relógio vai voltar 15 graus atrás, para ele ver que a minha promessa é verdadeira. E aí, Ezequias viveu mais 15 anos de vida. Então, veja que às vezes, até na posição deitado, a sua oração pode ser ouvida por Deus e pode ser respondida. O que nós precisamos entender é que há horas e horas. Quando a pessoa faz uma oração deitada simplesmente porque está com preguiça, é diferente de alguém que faz uma oração deitado por alguma necessidade. Então, a oração em pé, oração de joelho, oração deitado, oração sentado. O importante é que a sua oração seja feita de coração, com submissão e com reverência a Deus. Onde orar? A Bíblia nos diz
que isso foi o próprio Jesus que nos ensinou, dizendo, quando vocês forem orar, não façam como os fariseus hipócritas, que vão lá para o meio da rua e ficam em pé no meio das praças e levantam suas mãos e oram bem alto para todo mundo ver. Mas entrem dentro do seu quarto, tranque a porta e ore em secreto. E o Deus que te vê em secreto, ele vai te responder. O que Jesus quis dizer com isso? Que orar em público é errado, que nós não podemos orar em público no meio das pessoas, ou até mesmo aquela oração em público que a gente faz no culto. Não, não foi isso que Jesus quis dizer. Mas Jesus nos ensinou que a oração deve ser feita não para nos mostrar para outras pessoas, porque aí nós não estamos orando para Deus, mas orando para ser visto por outras pessoas. Mas quando nós formos orar, nós devemos ter em mente apenas Deus. A nossa oração deve ser dirigida a Deus. O objetivo deve ser Deus e nunca para nos mostrar diante de outras pessoas. Então nós podemos orar em público, nós podemos orar em particular, nós podemos orar em qualquer lugar e em qualquer posição, desde que tenhamos um espírito de submissão, amor e reverência a Deus. Agora, a oração secreta, ela pressupõe e assegura o quê? As motivações corretas, porque quando eu estou orando sozinho, não tem ninguém me vendo, não tem ninguém me ouvindo, então eu vou orar pelo motivo correto. Ela pressupõe e assegura um correto relacionamento de Deus com o Pai, porque eu posso me dirigir para Ele realmente como um filho, não porque os outros estão vendo, mas porque eu o amo e reconheço que Ele é o meu Pai. Também uma verdadeira confiança no Senhor e renúncia da hipocrisia, porque eu não vou orar apenas para me mostrar, para aparecer, mas eu vou orar porque eu sei que necessito e reconheço a minha dependência de Deus. Quando orar? Sempre, em qualquer momento, seja com palavras ou em pensamento, mas em qualquer momento, em qualquer lugar, é momento de orar. E por quem orar? Por todos. Sejam as autoridades do governo, sejam as autoridades da igreja, seja a nossa família, sejam os nossos amigos, sejam os companheiros de trabalho, sejam até mesmo os nossos inimigos, que um servo de Deus, um cristão, ele não deve ter inimigos. Mas é claro que se você diz que adora a Deus, vai ter pessoas que não vão gostar de você por N motivos. E você deve orar por essas pessoas. O que é que Jesus nos ensina? Se vocês oram apenas por aqueles que amam vocês e que oram por vocês e que ajudam vocês, vocês não estão fazendo nada demais. Porque até mesmo os ímpios, os pagãos fazem isso. Mas quando vocês forem orar, orem também pelos seus inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem. Orem por aqueles que vos maltratam. Orem por aqueles que não querem o seu bem. Orem por aqueles que oram para ver o mal de vocês. Orem para o bem deles. Porque quando você faz essas coisas, no momento em que você ora pelos que lhes perseguem, o seu amor por aquelas pessoas cresce. O ódio, a raiva diminui e o seu amor cresce. E quando Deus vê que você não tem raiva daquela pessoa, que você não está com ódio daquela pessoa, Deus faz a justiça por você. Porque Ele também diz, olha, quando alguém lhe fizer mal e eu castigar aquela pessoa pelo mal que ela lhe fez, e você se alegrar por aquele mal, eu não vou castigar mais aquela pessoa. Eu não vou mais fazer isso que eu estava fazendo com aquela pessoa, porque você se alegrou com o mal da pessoa. Não é isso que nós devemos fazer como cristãos, como filhos de Deus. Nós não podemos nos alegrar com o mal nem daqueles que nos perseguem, nem daqueles que nos consideram como inimigos. Nós devemos orar por ele. Lembre o que Jesus fez na cruz. Quando os soldados estavam crucificando ele, quando os judeus pediram a morte dele, o seu próprio povo, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, antes o rejeitaram, porque viviam nas trevas, e as trevas não gostam da luz. Então, o que Jesus fez com aquele povo que era dele, um povo que ele amava, um povo que uma vez ele olhou para ele do alto de um lugar e chorou e disse, ó Jerusalém, se tu soubesse, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com os seus pintinhos. Ah, Jerusalém, se tu soubesse como eu te amo, como eu queria te proteger. E o que Jesus fez na cruz? Pai,
perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Senhor, eles não têm consciência do que eles estão fazendo. Eles não conseguem ver o que eles estão fazendo, o espiritual, eles não conseguem ver. Então, Deus nos ensinou, através de Jesus, como nós devemos agir com aqueles que nos perseguem. E ele diz, orem por seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem, orem por aqueles que vos maltratam, para o bem deles e não para o mal. E as respostas da oração? Deus pode nos dar 3 tipos de resposta para a nossa oração. Ele pode nos responder sim, e essa é a resposta mais esperada pela gente. Ele pode nos responder espere, porque nós não sabemos o tempo certo das coisas. A nossa visão de mundo, a nossa visão é limitada. A nossa visão é muito superficial. Então nós vemos apenas por cima e só aquilo que Deus permite que a gente veja. Mas Deus, ele vê o espiritual, Deus, ele vê o profundo, ele vê o futuro, ele sabe de todas as coisas. E ele declarou que tem um momento certo para cada coisa acontecer. Por exemplo, eu tenho uma filha de 12 anos. E aí vai que eu entrego uma moto nas mãos da minha filha. A minha filha, ela não está preparada para pilotar uma moto. Se eu fizer isso, então vai acontecer alguma coisa de errado. Isso vai ser ruim para ela. Eu preciso esperar para que ela tenha a idade suficiente, a maturidade suficiente, o tamanho suficiente para me poder entregar um veículo nas mãos dela. Ela precisa ter uma autorização de alguém que está acima de mim para que ela possa ter autorização para ter um veículo em suas mãos. Porque não basta também só eu entregar um veículo para ela. Na lei do país onde eu moro, diz que ela precisa ter uma determinada idade e que ela precisa seguir determinadas regras para poder dirigir um veículo. E como eu moro nesse país, eu tenho que obedecer às regras do meu país. Porque eu sou uma cristã e Jesus me diz, respeitem as autoridades. Façam o que as autoridades mandam vocês fazerem, desde que não seja contra a vontade do Senhor. Então, eu preciso obedecer às leis do meu país que não vão de encontro ao que Deus nos ensina. E essas leis ensinam que ela precisa ter, cumprir requisitos para poder ter um transporte nas mãos dela. Então, eu não posso entregar antes do tempo. Assim é Deus conosco. Nós pedimos, às vezes, alguma coisa a Deus e Deus sabe que não é o tempo certo. Nós não estamos nem preparados para aquilo. Eu não posso entregar um peixe cheio de espinhas e entregar ele para uma criança de 1 ano comer. Aquela criança, ela não vai tirar as espinhas do peixe porque ela nem sabe que as espinhas fazem mal para ela. Ela não sabe que aquilo é necessário tirar. Ela vai comer o peixe com tudo, ela vai se engasgar, ela vai morrer. Então, eu não posso entregar para uma criança de 1 ano um peixe cheio de espinhas. Eu preciso esperar que ela chegue no tempo certo para que eu possa entregar aquele peixe para ela. Assim é Deus conosco. Deus não vai nos entregar algo que não seja no tempo que Ele determinou para nós. Tem um verso, uma frase que diz que Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda. Deus chega no momento certo. Ele nem falha e nem tarda. Tudo é no tempo dele. É no tempo que ele declarou que seria, porque ele vê muito mais além do que o que nós vemos. E ele sabe muito mais do que o que nós sabemos. A terceira resposta das orações são não. Não, eu não vou lhe dar. Não, eu não vou fazer. Porque isso ali não vai lhe fazer bem. Não é isso que eu quero para você. Você não pediu com o objetivo certo. Você sabia que tem algumas coisas que impedem Deus de ouvir a nossa oração? A oração, às vezes, ela pode ser rejeitada. Às vezes, não é nem as respostas que Deus dá, um sim, um espere ou um não. Não, às vezes Deus nem escuta a oração. Claro que Deus ouve todas as coisas, mas Ele resolve por rejeitar aquela oração. E por que Deus rejeita às vezes uma oração? Alguns motivos que pode fazer com que Deus rejeite nossa oração são quando nós pedimos duvidando. Tiago 1, 6 e 7, porque aquilo que não é feito com fé não agrada a Deus. Quando nós pedimos mal, Tiago 4, versículo 3. Quando não pedimos segundo a vontade de Deus, mas por motivos carnais, 1 João, capítulo 5, versículo 14.
Quando o marido destrata a esposa, ou quando a esposa destrata o marido, quando há problemas domésticos na casa, 1 Pedro 3:7, Deus rejeita a oração. Quando o marido destrata a esposa, quando ele maltrata a esposa, quando ele não trata a esposa como Cristo tratou a igreja, porque o exemplo do casamento é Cristo e a igreja. O que é que a palavra de Deus nos ensina? Maridos, tratem suas esposas como Cristo trata a igreja. Esposas, tratem seu marido como a igreja deve tratar a Cristo. Sejam para o seu marido como a igreja é para Cristo. Ela o ama, ela se entrega por ele, ela faz tudo por ele. Do mesmo jeito, maridos, tratem sua esposa como Cristo tratou a igreja. Ele morreu para dar vida por ela. Ele faz de um tudo por ela. Se alguém tocar nela, ele vai tomar uma atitude contra aquilo. Ele não quer ver ninguém maltratando a sua esposa. Então, quando um homem destrata a sua esposa, Deus rejeita a sua oração. De que adianta ir para os cultos, ir para vigílias e fazer isso e fazer aquilo, se quando ele chega em casa ele não trata a sua esposa como Cristo trata a igreja? Então Deus vai rejeitar a sua oração, porque ele não está agindo como a palavra de Deus manda ele agir. Quando há um pecado oculto, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Quando temos um coração orgulhoso, Lucas capítulo 18, versículo 10 ao 14. Quando nos recusamos a receber ou oferecer o perdão. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 e capítulo 6, versículo 12 e 14. Você sabia que quando você não perdoa o seu próximo, Deus não ouve sua oração? Depois da oração do Pai Nosso, olha só o que ele nos diz. Versículo 13, Mateus 6, 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Versículo 15. Mas se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então veja o que Jesus nos disse aqui. Quando você perdoa a ofensa do seu próximo, aquele que lhe maltratou, aquele que lhe perseguiu, aquele que fez o mal contra você, então Deus lhe perdoa também. E Deus ouve sua oração. Mas quando você não perdoa o seu próximo, Deus também não lhe perdoa. Lembre-se do que nós fizemos com Jesus. Jesus foi morto por causa dos nossos pecados. Foi as nossas transgressões que mataram Jesus. E mesmo assim ele nos perdoa. Agora eu não posso perdoar o meu próximo? Então significa que eu sou melhor do que Jesus? Eu não sou melhor do que Jesus. E se ele, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, foi por meio dele para ele e foi por ele que todas as coisas foram criadas, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, é o verbo que estava com Deus desde o princípio de tudo, e ele era Deus, ele é a luz do mundo, aquele que veio para trazer vida para pessoas miseráveis que não mereciam. Se ele perdoa as minhas ofensas, os meus pecados, porque eu não posso perdoar o meu próximo. Então, nós precisamos ver isso também. A falta de perdão, quando eu não quero perdoar o meu próximo, ou quando eu não peço perdão, as minhas orações são rejeitadas. Eu nem posso guardar mágoa no meu coração. Eu nem posso não pedir perdão às pessoas, porque senão Deus não vai me perdoar e a minha oração vai ser rejeitada. E quando nós recusamos ajudar o necessitado, Provérbios 21, 3 e 1 João 3, 16 e 17. Quando nós recusamos ajudar alguém que está precisando de ajuda, então Deus não ouve nossa oração, Ele rejeita nossa oração. Porque como nós podemos pedir ajuda a Deus que não vemos, dizer que amamos a Deus que não o vemos, se nós não amamos o nosso próximo, que nós estamos vendo todos os dias? Como eu posso esperar que Deus ouça a minha oração e traga uma providência para mim, se eu não entro com providência na necessidade do meu irmão, do meu próximo, que eu estou vendo aqui do meu lado, que eu vejo todos os dias, e que eu sei o que eu posso fazer para ajudar ele? Se eu não ajudo ele, como que eu posso esperar que Deus me ajude?
A Bíblia diz, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, se eu sei que eu devo fazer alguma coisa pelo meu próximo e eu não faço, eu estou pecando. O meu próximo não pode estar ali precisando de uma ajuda e eu simplesmente dizer que Deus lhe ajude e sair, quando eu posso tomar uma atitude para ajudar ele. Então eu preciso ajudar o meu próximo, eu preciso entrar com providência nas necessidades do meu próximo, quando eu sei que eu posso fazer alguma coisa, para que eu possa esperar que Deus também faça alguma coisa por mim. Quando eu rejeito as necessidades do meu próximo, Deus rejeita a minha oração. Esses são alguns motivos que fazem com que Deus rejeite a nossa oração. É claro que essa aula, ela vem nos trazer um básico sobre a oração. Tem muito mais coisa que a gente precisa saber e precisa aprender sobre a oração. Mas na aula de hoje eu quis trazer para vocês apenas o básico. E eu espero que essa aula tenha edificado vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre a oração, que ela abençoe vocês de alguma maneira. E se vocês foram abençoados, se vocês foram edificados com essa aula, se vocês perceberam que o conteúdo dela foi um conteúdo importante para vocês, então eu queria pedir para vocês aí curtir a aula, que é para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas. E você mesmo pode compartilhar esse vídeo com o seu próximo, se você sabe que o seu próximo está precisando ouvir algumas dessas coisas que foram ensinadas aqui nessa aula. Então, manda esse vídeo para o seu próximo também, para que ele também possa aprender sobre Deus. Se você sabe que pode fazer esse bem, então faça esse bem, para que Deus também possa lhe recompensar. Não com o objetivo de ser recompensado. Não faça o bem simplesmente para esperar receber alguma coisa, porque a melhor coisa é dar do que receber. Mas faça o bem ao seu próximo, sabendo que assim você vai estar agradando a Deus. Então, compartilhe também esse vídeo aí com o seu próximo, para que ele possa também aprender coisas sobre a oração, ser edificado, aprender mais sobre o conhecimento da palavra de Deus. E eu também gostaria de pedir a você, se você não é inscrito no canal, que se inscreva no canal e ative o sininho, tem um sininho aí do lado. Aí você assim ativa o sininho das notificações, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, já vai chegar a mensagem para você dizendo que tem vídeo novo, e aí você não perde nada e continua aprendendo mais e mais sobre a palavra de Deus. E essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenha abençoado você e até a próxima.